Ok. Então, pessoal, conforme eu havia dizendo, nós temos aí o nosso cronograma certinho, né, conforme a nossa programação. Então, aí nós vamos executar hoje os exercícios da folha número 9, e aí, na quinta-feira, a gente tem a folha número 10, tá? Então, vamos lá. São dois exercícios interessantes, né? O primeiro, que também é um clássico, tem vários exercícios do Eliseu Martins que ele atribui a esse hotel, né? Que, diferentemente de alguns exercícios que a gente vem fazendo sobre uma indústria, né, uma linha de produção específica, aqui nós temos uma outra vertente, que seria aquela vinculada a uma prestação de serviço. Né? Então, conforme eu estava falando, Eliseu Martins, ao longo do livro dele, ele tem várias exemplificações sobre esse hotel, né, fictício que ele cria. A gente já viu a parte da absorção, a gente está vendo aqui na ABC, e nós vamos ver no variável, no segundo semestre também. E aí, o exercício fala que o hotel possui apartamentos de categoria standard simples e duplo, e de categoria luxo, simples e duplo. Então, a gente tem duas categorias, mas que se subdividem em simples e duplo. Então, nós temos o standard, o tipo standard e o tipo luxo, só que simples e duplo, né? O que é comumente visto onde se tem esse tipo de serviço. E aí, considerando as taxas médias de ocupação, o volume estimado de diárias é cerca de 3.650 no standard simples, 14.600 no duplo, 4.380 luxo simples e 6.570 luxo duplo, por ano, tá? Por ano. Os custos indiretos e os preços são os seguintes. Então, nós temos aqui uma primeira tabela, e nós temos os custos diretos, e aqui é importante que a gente veja que é por apartamento, né? Então, aqui já deu, na verdade, a média de ocupação, né, em cada tipo de apartamento, seja simples ou duplo, e o custo direto, caso ocorra essa diária, né? E aqui nós temos também o preço da diária. Então, R$ 75,00, 100, 150 e 200. E aí, por meio de entrevista, análise de dados na contabilidade e etc., verificou-se que os principais custos indiretos referiam-se aos seguintes atividades relevantes. Então, temos 4 atividades, que são inspecionar apartamentos, recepcionar hóspedes, requisitar materiais e lavar roupa. Aqui ficou um pouquinho branco, acho que no de vocês está até nos 153 mil, mas é 148 mil, tá? São números redondos. E aí, de acordo com os seus valores, estes custos indiretos totalizam 605 mil, tá? O exercício também fala que os custos e despesas fixos estruturais totalizam 1.852.500 por ano e não devem ser rateados. Então, essa parte aqui a gente não distribui para os produtos. A administração fez um levantamento dos direcionadores de custos dessas atividades. E aí nós temos também aqui 4 direcionadores que vão se referir às atividades que a gente acabou de ver. Tá? Então, nós temos aqui tempo gasto, número de hóspedes, número de requisição e quilogramas de lavagem. Todas essas 3 tabelinhas aqui, eu fiz a replicação aqui para a direita, para ficar mais fácil de fazer os cálculos. E aí o exercício pediu para calcular o custo de cada categoria, tateando os indiretos com base nos diretos. Então, aqui na letra A, a gente tem o custeio por absorção comum, né?
nem é ABC ainda. Na letra B, pediu a margem de lucro por cada apartamento, né, em porcentagem, com relação ao que a gente encontrar na letra A. Depois, na letra C, pediu o custo de cada categoria, de acordo com o ABC. Aí, depois, a margem de lucro e o lucro operacional antes da LAIR, por ano. Tá? Então, tranquilo. Primeiro, nós vamos fazer a letra A, o custo de cada categoria. Para achar o custo de cada categoria, a gente precisa, obviamente, somar os custos fixos, aliás, os custos diretos dos custos indiretos, tá? Então, a gente precisa achar primeiro qual que é o valor do custo direto de cada categoria de apartamento. Então, nós temos aqui 15, 30, 20, 35, respectivamente, para as 4 categorias. E o valor do número de diárias por ano. Então, aqui o cálculo vai ficar simples. É só multiplicar a quantidade de diárias que teve pelo custo direto individual dos tipos, né, das categorias de apartamento. Então, essa primeira parte aqui na letra A, eu coloquei numa tabelinha aqui, para que a gente possa achar os custos diretos, depois os custos indiretos e o custo total, que é o que pede, né, o custo de cada categoria. Já que o custo total é a soma do custo direto mais custo indireto. Então, vamos lá. Custo direto, primeiramente. Igual eu falei com vocês, o custo direto vai ser o custo individual, direto, vezes a quantidade de diárias. Então, no estándar simples, a tabelinha aqui replicada, ó, nós temos um custo direto de 15 vezes o número de diárias. Então, 15 vezes 3.650. Então, o custo direto da categoria estándar simples é 54.750. Do estándar duplo, vai ser a multiplicação do custo direto unitário, 30 vezes 14.600, quantidade de diárias que teve no ano. 438 mil reais. Luxo simples, o custo direto por apartamento, 20 reais, vezes a quantidade alugada, 4.380, que dá 87.600. E o luxo duplo, 35 reais por unidade, vezes 6.570 aluguéis desses apartamentos. E aí nós chegamos ao custo direto de cada categoria, né? Podemos, inclusive, aqui puxar o total no final. 810.300. Então, o custo direto de cada categoria equivale a esses montantes. O exercício falou na letra A, eu quero saber o custo de cada categoria, ou seja, o custo total, rateando os indiretos com base nos custos diretos. Então, a base de rateio vai ser o custo direto. O custo direto individual eu já achei, eu acabei de achar. Então, esses são os valores que eu vou considerar para achar o percentual e, consequentemente, ratear os custos indiretos. Então, aí fazemos aquela metodologia clássica, né? Tenho o total do custo direto e vejo quanto que cada um representa do total. Então, 54.750 dividido por 810.300, 6,76%. Quanto que 438 mil representa de 810.300? 54,05%. Quanto que 87.600 representa de 810.300? 10,81%. E quanto que 229.950 representa de 810.300? 28,38%. Lembrando que a soma tem que dar 100%. Aqui de antemão a gente já vê que as principais categorias são os duplos, né? Mais estándar duplo, mas o luxo duplo também é bem locado.
Beleza. O valor que a gente tem para distribuir dos custos indiretos, deixa eu colocar uma caixinha aqui, corresponde a 605 mil, né? Então, eu tenho aqui de custo indireto 605 mil reais. Esse é o valor que eu vou distribuir para os produtos. Então, 6,76% de 605 mil, 40.878,38. 54,05% de 605 mil, 327 mil. 10,81% de 605 mil, 65 mil. 28,38% de 605 mil, 171 mil. Beleza. Feito isso, eu já encontrei os custos diretos e indiretos. O que eu faço agora é somar os dois, porque a soma do custo total é custo direto mais custo indireto. Então, o standard simples, 54 mil mais 40 mil, 95 mil. Standard duplo, 438 mais 327, 765. Luxo simples, 87 mil mais 65 mil, 153 mil. E luxo duplo, 229 mil mais 171 mil. 401.639,19. Tá? Essa daqui é a resposta da letra A. O custo de cada categoria rateando os custos indiretos com base nos diretos, né? Que é o custo total. Então, chegamos nesse resultado. A letra B pediu a margem de lucro em porcentagem por cada categoria. Para poder calcular a margem de lucro, a gente precisa fazer a DRE. Eu meio que fiz aqui já, né, antecipadamente, uma estrutura com as quatro categorias. E aí nós precisamos achar o lucro. A mão de obra direta, que é com base no custo direto. Então vamos lá. Como que eu vou achar a receita? A receita vai ser o preço de cada diária vezes a quantidade de diárias. Então, para mim ficar no apartamento standard simples, o preço é R$ 75. R$ 75 vezes a quantidade alugada no ano vai dar 75 vezes 3.650. Aqui, ó. 75 vezes 3.650. 273.750. Standard duplo é R$ 100 vezes 14.600 diárias. 1.460.000. Luxo simples, R$ 150 a diária vezes 4.380 diárias. 657 mil. E luxo duplo é R$ 200 a diária vezes 6.570 diárias. 1.314.000. Somando todas as receitas, chegamos a 3.700.000 aproximadamente. O CSP vai corresponder ao valor do custo total. Como eu estou trabalhando com um hotel, não existe armazenar diária em estoque. Você não armazena diária em estoque, ela não fica estocada, né? Ou você presta ou não presta o serviço. Então, aí o standard simples vai ser 95 mil, o CSP, custo do serviço prestado, standard duplo, 765 mil, luxo simples, 153 mil, e luxo duplo, 401 mil reais. Somando todos os 4 CSPs, nós chegamos a 1.415.300.
O lucro bruto vai ser a diferença de um pelo outro. 273 menos 95 mil. 1.460 menos 765. 657 menos 153. 1.314 menos 401 mil. E aqui é a mesma coisa. Então, tenho aqui os lucros brutos de cada categoria, e o total. Só que o exercício pediu a margem. A margem é o percentual. Quanto que o lucro bruto representa da minha receita? Para fazer isso, é só dividir um pelo outro. 178 mil dividido por 273, 65% é minha margem bruta de lucro. Standard duplo, 694 dividido por 1.460, 47%. Luxo simples, 503 dividido por 657, 76%. Luxo duplo, 902 mil dividido por 1.314, 69%. E a margem bruta geral, 61%. Essa daqui é a resposta da letra B. A margem de lucro de cada categoria. Então, a gente tem aqui o luxo simples, é aquele que me dá um maior retorno com relação à margem, é uma que tem uma margem maior. Tá? O luxo duplo, apesar dele me dar um maior valor de lucro bruto, ele me dá uma margem menor que o luxo simples. E o standard duplo, apesar dele ser o segundo em lucro e o primeiro em faturamento, ele me dá a menor margem de lucro perante os demais. Tá? Então, a margem geral da empresa é 61,8%. Ok, feito a letra B, nós partimos para a letra número C. O custo de cada categoria pelo ABC. Então, nós vamos achar novamente o custo de cada categoria, só que os custos indiretos vão ser distribuídos aos produtos de acordo com a metodologia ABC. Então, para achar o custo total, nós precisamos do custo direto mais indireto. Só que o direto nós já calculamos aqui, tá? Então, nós vamos aproveitar esses valores para achar o custo total. A única coisa que nós vamos fazer aqui, então, é achar o custo indireto. Só que a gente sabe que para achar o custo indireto pelo custeio ABC, nós precisamos atuar em cima dos direcionadores de custo perante as atividades. Tá? Então, nós temos aqui os direcionadores, as atividades estão aqui, e aqui nós vamos calcular os percentuais para poder aplicar nas atividades. Então, vamos enumerar aqui os direcionadores. Um pouquinho apertado aqui, deixa eu ver. Direcionador 1, 2, 3 e 4. Inspecionar apartamento. Qual o direcionador vai ser? Tempo de gasto com inspeção, número de hóspede, número de requisição ou quilograma? Número de hóspede. Então, direcionador 1. Vai coincidir todos, né? Recepcionar hóspedes. Número de hóspedes. Então, número 2. Requisitar materiais, número de requisições. E lavar roupa, quilogramas de lavagem. Aqui coincidiu de ser exatamente a mesma sequência. Então, o que nós vamos fazer agora? Achar os percentuais de cada direcionador e aplicar para poder distribuir os 148 mil, 153 mil, assim consequentemente. Então, vamos lá. Então, fazemos a mesma metodologia, clássica aí. Somamos os valores dos direcionadores, tempo de gasto, tempo de gasto com inspeção, 3.400
horas, número de hóspedes, 50 mil, número de requisições, 7.100 requisições, e quilogramas de lavagem, 59 mil quilos de lavagem. Tá? Então, feito isso, agora eu vou ver quanto cada valor dos direcionadores representam dos seus totais. Tá? Isso eu vou fazer aqui na tabela de baixo para achar o percentual. Então, quanto que 300 representa de 3.400? 8,82%. Quanto que 1.500 representa de 3.400? 44,12%. Quanto que 500 representa de 3.400? 14,71%. E quanto que 1.100 representa de 3.400? 32%. Vamos fazer aqui só para bater os 100%. 100%. Número de hóspedes. Quanto que 3.600 representa de 50 mil? 7%. 7,2%. Quanto que 29 mil representa de 50 mil? 58%. Quanto que 4.300 representa de 50 mil? 8,6%. Quanto que 13.100 representa de 50 mil? 26,2%. Número de requisições. Quanto que 700 representa de 7.100? 9,86%. Quanto que 4.230 representa de 7.100? 59,58%. Quanto que 670 representa de 7.100? 9,44%. E quanto que 1.500 representa de 7.000? 21,13%. Vamos ver aqui se bater as somas. Beleza. E o quilogramas, quanto que 5.000 quilos representa de 59 mil? 8,47%. Quanto que 37 mil representa de 59 mil? 62,71%. Quanto que 4 mil representa de 59 mil? 6,78%. E quanto que 13 mil representa de 59 mil? 22,03%. Beleza. Com os valores individuais, agora eu vou distribuir os valores correspondentes às atividades. Inspecionar apartamento, 148 mil, quanto que vai para cada um? Distribuo de acordo com os percentuais do tempo gasto de inspeção, né, que se refere aos direcionadores, direcionador 1. Então, quanto que é 8,82% de 148 mil? 13 mil aproximadamente. Quanto que é 44,12% de 148 mil? 65 mil aproximadamente. Quanto que é 14,71% de 148 mil? 21 mil aproximadamente. E quanto que é 32,35% de 148 mil? 47 mil aproximadamente. Então, distribuir os valores correspondentes à atividade inspecionar apartamentos. Agora, recepcionar hóspedes é o direcionador número 2, né? Como eu já falei, coincidentemente aqui ficou na sequência. Quanto que é, então, 7,2% de 153 mil, 11.016. Quanto que é 58% de 153 mil, 88.740. Quanto que é 8,6% de 153 mil, 13.158. E quanto que é 26,20% de 153 mil, 40.086. Distribuímos também os 153 mil reais. Agora,
A atividade requisição de materiais, requisitar materiais. Vai ser o direcionador 3, número de requisições. Então, para o estándar simples, 9,86% de 135 mil. Estándar duplo, 59,58% de 135 mil. 80 mil, aproximadamente. Quanto, aliás, 9,44% de 135 mil, 12 mil aproximadamente, e 21,13% de 135 mil, 28.500 aproximadamente. Então, já distribui a penúltima atividade. Agora só ficou faltando lavar roupa, que corresponde ao direcionador 4 kg de lavagem. 8,47% de 169 mil, 14 mil aproximadamente. 62,71% de 169 mil, 105 mil. 6,78% de 169 mil, 11.457. E o luxo duplo, 22,03% de 169 mil, 37 mil reais aproximadamente. Pronto. Agora é só fazer o somatório dos 4 custos que eu acabei de distribuir pelo custeio ABC. O estándar simples vai corresponder ao montante 51.706 de custo indireto. O estándar duplo, 340 mil aproximadamente. Luxo simples, 59 mil. E o luxo duplo, 153 mil. Estes daqui correspondem aos custos indiretos pelo custeio ABC. Tá? Então, o somatório deles dá os 605 mil. Para achar o custo total, na sequência, eu tenho que somar os custos diretos mais custos indiretos. Os custos indiretos eu já tenho aqui, só pegar. E os custos diretos são aqueles que eu encontrei anteriormente, estão aqui embaixo. Independente da metodologia utilizada, os custos indiretos vão ser os mesmos. Tá? Então, vamos lá. Estándar simples. Custo direto mais custo indireto. 106 mil. Estándar duplo. 438 mil, custo direto, mais 340 mil indireto. 778. Luxo simples. 87.600 de custo direto, mais 59 mil de custo indireto. 146 mil. E luxo duplo, 229 mil, mais 153 mil. 383 mil. Esse valor aqui corresponde à resposta da letra número C. O custo de cada categoria pelo custeio ABC. Tá? É a resposta, então, da letra C. Na sequência, o exercício pede a mesma coisa que a letra B. A margem de lucro em porcentagem por categoria pelo ABC. Então, a gente vai fazer... Alguém pediu aqui. Autorização, acho que já foi automático. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né, que a gente fez na letra B. A receita, eu vou copiar, porque é a mesma, né, a gente já... Lucas, Oi, pode falar. Só confirma aqui para mim, por favor, o custo total, né,
Do ABC, você somou o custo direto que a gente já tinha encontrado, mais o total do custo indireto que a gente achou no ABC? É, exato. Certinho, obrigada. Custo direto é esse aqui embaixo, né? Que a gente tinha encontrado. E o indireto é o que a gente acabou de encontrar aqui, 51. É porque o meu não bateu aqui, mas eu vou olhar aqui. Deve ter somado É, alguma coisa errada. às vezes algum percentual aí deu uma diferença grande. Deu. É, não, deu diferença grande, tem que olhar. Eu vou olhar aqui, obrigada. E nada. Às vezes podia ser um arredondamento, mas quando a diferença é maior, tem que olhar mesmo. Beleza. Então, seguindo, né, eu copiei aqui a receita, porque ela não vai se modificar, independente da metodologia. E agora o CSP vai ser aquele que eu encontrei pela metodologia ABC, né, que está nessa tabelinha aqui, ó. Então, o Standard Simples, 106 mil, Standard Duplo, 778 mil, Luxo Simples, 146 mil, Luxo Duplo, 383 mil. Somando todas as quatro, chegamos a 1.415.300. Percebam que bate com o anterior também, né, o total. Isso a gente já sabe porque não trabalhamos aqui com estoque. Esse valor final irá diferir quando eu tenho estoque. Lucro bruto vai ser a diferença de um pelo outro. Receita menos CSP. 167 mil para Standard Simples, 681 mil Standard Duplo, 510 mil Luxo Simples, 930 mil Luxo Duplo. E o final, 2.289, né? O mesmo que a gente tinha encontrado. A margem bruta é calculada pela razão entre o lucro bruto pela receita, né? Quanto que o lucro bruto representa da minha receita? 61,11% para o Standard Simples, 46,68% para o Standard Duplo, 77,67% para o Simples, Luxo Simples, 70,80% para o Luxo Duplo, e o total dá os 61,80. Estes valores aqui representam a resposta da letra número D, tá? E é a margem bruta pelo custeio ABC. Percebam que não há uma grande diferença entre uma metodologia e outra. Talvez por ser uma metodologia, aliás, talvez por ser um tipo de organização, de atividade, que seja muito incisiva, né, dentro dos seus procedimentos. Os custos são meio que traduzidos dentro da sua própria realidade, não tem como dar uma diferença muito grande. Como o ABC é uma metodologia mais custosa, ou seja, ela tem um custo maior para sua aplicabilidade, aí, né, a gente poderia aplicar pela absorção simples mesmo, e não há grande diferença, tá? Mas lembrando que a gente vai ver no segundo semestre uma metodologia que é mais utilizada para gestão. Por fim, o exercício pediu a LAIR, tá? Aqui, pessoal, esqueci de falar aqui na leitura e quando eu passei para vocês, esse termo aqui, custos, está errado, tá? Aqui é só despesas, tá? Aqui, na verdade, deveria ser assim, outros gastos estruturais totalizam 1.852.000, tá? Porque aqui o custo teria que ter ido no CSP, que não é o caso. Então, a gente vai considerar todo esse valor aqui como se fosse uma despesa. Esqueci de fazer até a menção até na leitura. Então, é 1.852.500
os gastos estruturais e Aí essa Laíra aí fica sendo a letra E? isso, letra E. Aqui, na verdade, o lucro operacional meio que é a margem, o lucro bruto, né? Certo? Então, Certo. na verdade, eu estou fazendo até mais, né? É, nem precisaria, né? Mas vamos fazer completo. Aqui já meio que já, já daria a resposta, né? Da letra número D. Mas vamos considerar aqui a Lair também como resposta. 436.950. Vou colocar um negrito aqui também. Ok? Então, pessoal, chegamos aí à finalização do exercício número 1. Antes de fazer o exercício número 2, eu queria fazer uma consideração aqui para vocês sobre a atividade N2. Vocês já devem ter sido informados que que a atividade N2 tem que ser postada para vocês até dia 16, ou mais conhecido como amanhã, né? Amanhã, dia 16. Então, eu não tinha falado no começo da aula, porque eu estava esperando chegar mais gente dentro da sala. Eu falei, no intervalo de um exercício para outro, eu vou fazer a menção disso. Então, pessoal, estou abrindo aqui com vocês conjuntamente, estou criando lá a atividade avaliativa N2. Tá? O que é atividade avaliativa N2? As atividades de caderno. Para facilitar ainda mais para vocês, eu coloquei somente da atividade 1 até da folha número 1 até a folha número 8. Então, eu meio que estou excluindo para vocês a folha que eu estou corrigindo hoje e a folha que vocês vão fazer na próxima aula, tá? Como essa atividade já tem que estar pronta para vocês, basicamente, eu coloquei até a data de hoje mesmo. A única coisa que vocês vão ter que fazer é a postagem, porque teoricamente falando, isso aí já tem que estar pronto. Eu já corrigi todos esses exercícios aqui, inclusive. Tá? Então, já estou aqui, ó, acabei de criar a atividade, vou criar aqui agora, inclusive para ficar gravado. Pronto, já está lá, ó. 41 trabalhos atribuídos, e vocês vão poder entregar aí a partir da finalização da aula. Tá? Então, só lembrando aí, né? Vocês têm até às 23h59 de hoje para fazer a postagem. Basicamente, é só tirar as fotos e postar. Eu coloquei aqui PDF, mas não precisa ser não, tá? Pode ser imagem mesmo, não tem problema não. Então, lembrando, da folha 1 até a folha 8, até às 23h59 de hoje. Por que que eu estou só mencionando novamente? Porque a gente, né, os professores, têm que lançar até amanhã as notas N2. Tá? E a única pendência que a gente tem aqui para atribuição das notas da contabilidade de custos é essa atividade aqui. Tá? Aí, com vocês entregando, eu já posso fazer o lançamento lá. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Acho que vocês já estão habituados a fazer esse trabalho. Então, a folha 9 e a folha 10 você não vai avaliar, não, Lucas? Não. Assim, não é que eu não vou avaliar, né? A gente vai fazer e corrigir. Mas ele não vai entrar na composição daqueles exercícios ali constantes na N2. Tá? Sim, entendi. A minha intenção era considerar, mas como a gente tem um prazo até amanhã,
Aí eu preferi tirar, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Quando terminar a aula, eu faço uma postagem lá no grupo para reforçar. Caso tem 31 pessoas, né? Então tá faltando 10. Então, para quem não tiver presente. Tá? Mas, como a gente já. Como vocês já deveriam ter feito esses trabalhos, e, consequentemente, tê-los no caderno, é só praticamente fazer a postagem. Então, vamos lá. E aí, né, temos aí o exercício número 2 da folha número 9, que vai ser meio que semelhante ao exercício que a gente já fez também sobre prestação de serviço. Não lembro se era serviço A e B também, mas era um exercício bem semelhante, em algumas variações, mas é um exercício próximo. E aí o exercício fala, né, que uma empresa dedique-se a prestações de 2 serviços na área de tecnologia: montagem e manutenção de homepages, né, páginas da internet, que é considerada aqui como o serviço A, e a receita líquida desse serviço em determinado período, 860.965. Já a instalação e manutenção da rede interna da empresa, né, a intranet, é caracterizado como o serviço B. E a receita desse tipo de serviço é 1.262.273. Aí o exercício fala que em determinado período foram registrados os seguintes custos diretos. E aí nós temos 5 tipos de custos diretos, sendo que a depreciação em energia elétrica acontecem ou no serviço A ou no serviço B. Todos os outros 3, né, que são esses aqui que estão que não estão nos extremos, né, são condizentes aos 2 tipos de serviços. Os 2 possuem custos diretos dessa natureza. E aí os custos indiretos comuns aos 2 serviços foram R$500 mil para o mesmo período. E aí, por meio de entrevistas, análise de dados, de contabilidade, foi possível verificar que os custos indiretos se referiam às seguintes atividades. Então, os R$500 mil são divididos em 5 atividades que correspondem a treinar e aperfeiçoar pessoal, realizar manutenção preventiva, manutenção corretiva, supervisionar serviços e controlar a qualidade dos serviços, com seus respectivos valores. Além disso, o exercício vai mencionar na sequência a lista de possíveis direcionadores de custo. Então, temos aqui 7 direcionadores de custo. Aí vocês podem me indagar, mas eu tenho somente 5 atividades e 7 direcionadores? Sim, não tem problema nenhum. Caso eu utilize 5 direcionadores, vão ficar sobrando 2. Tá? Não tem problema nenhum isso acontecer. E aí o exercício pediu para calcular a margem bruta de lucro em porcentagem por tipo de serviço e no total, segundo o custeio baseado nas atividades. Então, aqui a gente vai fazer uma coisa semelhante ao que foi feito no exercício 1, que é calcular a margem bruta, né, por serviço, de acordo com o custeio baseado nas atividades. Então, aqui a gente não precisa fazer o custeio por absorção, tá? Que pediu só o ABC mesmo. Então, vamos lá. Para calcular o custo baseado nas atividades, a gente precisa dos custos diretos mais custos indiretos. Os custos diretos estão nessa primeira tabela. Os valores já estão prontos, tá? Não são valores unitários que eu preciso multiplicar pela quantidade de serviços prestados. É simplesmente fazer o somatório da tabela.
Somando os valores dos custos indiretos vinculados ao serviço A, eu tenho o total de 395 mil. Paralelamente, somando os 5 custos diretos relacionados ao serviço B, eu tenho 545 mil reais. Então, a primeira parte do custo total. A resposta aqui já. A primeira parte do custo total, eu já tenho pronta, né, que é o valor correspondente ao custo direto. Os custos indiretos, para mim poder distribuir aos produtos, eu preciso da ajuda dos direcionadores de custo. Então, conforme eu já havia falado, nós temos 7 tipos de direcionadores. Esses direcionadores eu devo identificar para os custos indiretos, ou seja, para as atividades envolvidas na prestação de serviço da empresa. Então, vamos lá fazer a linkagem de cada atividade a um tipo de direcionador. Então, vamos lá. Treinar e aperfeiçoar pessoal. Qual seria o direcionador adequado? Número de horas de manutenção preventiva? Não. Tempo dedicado pelos supervisores? Acho que também não, né? Não tem nada a ver com treinamento. Número de horas de treinamento? Esse daqui parece mais adequado, né? Treinar e aperfeiçoar pessoal, número de horas de treinamento. Então, a primeira atividade vai corresponder ao direcionador número 3. Agora, realizar manutenção preventiva. Número de horas de manutenção preventiva? Sim, né? Já foi logo o primeiro. Então, a atividade número 2 vai corresponder ao direcionador número 1. Então, percebam que agora, diferentemente do primeiro exercício, eu estou tendo uma variação, né, de sequência no que se refere à atividade ao direcionador. Realizar manutenção corretiva de equipamentos. Manutenção preventiva não é, tempo dedicado pelos supervisores não, número de treinamento também não, número de pontos de inspeção e controle de qualidade, talvez, né, vamos ver, quantidade de home pages montadas, número de horas de manutenção corretiva, aqui sim, bem direto, né, bem adequado. Então, esse é o direcionador número 6, né? Então, a atividade 3 vai ter o direcionador número 6. Supervisionar serviços. Isso daqui eu já vi, né? Tempo dedicado pelos supervisores. Então, o direcionador número 2. E controlar a qualidade dos serviços, também vi isso daqui. Eu até falei que poderia ser o outro, né? Aqui, ó. Número de pontos de inspeção de controle de qualidade. Também tudo a ver. Então, aqui o direcionador número 4. Então, atividade 1, direcionador 3, atividade 2, direcionador 1, atividade 3, direcionador 6, 4, 2 e 5, 4. Beleza. Então, agora eu vou distribuir os valores para os serviços A ou B. Para mim fazer a distribuição, eu preciso dos percentuais dos direcionadores. Então, eu vou encontrar esses percentuais. Como que eu faço isso? Aquela metodologia clássica de somar os dois valores e ver quanto que cada um representa do total. Então, o primeiro dá 1.600, o segundo já tem o percentual, né, praticamente pronto. Terceiro, 400, 10, 80, 415. Então, vamos lá. Quanto que cada um representa do total? Quanto que 200 representa de 1.600? 12,5%. Quanto que 1.400 representa de 1.600? 87,5%.
O 2, eu vou simplesmente copiar, né, que já tem o percentual. 15% e 85%. Quanto que 100 representa de 400? 25%. Quanto que 300 representa de 400? 75%. Quanto que 2 representa de 10? 20%. Quanto que 8 representa de 10? 80%. Aqui vai ser 100%, né, no direcionador 5. Não precisa nem fazer, porque está tudo no direcionador A. 0 no segundo. O outro, quanto que 80 representa de 400? 20%. Quanto que 320 representa de 400? 80%. E o último vai ficar tudo no serviço B também, né? Porque as 15 unidades estão no direcionador do serviço B. Então, vamos lá. Com os percentuais em mãos, agora é só aplicar os valores em cima dos percentuais de acordo com os direcionadores. Então, 150 mil é o direcionador 3. Então, quanto que é 25% de 150 mil? 37.500. Quanto que é 75% de 150 mil? 112.500. Atividade 2, realizar manutenção preventiva, é o direcionador 1. Então, é 12,5% de 110 mil e 87,5% de 110 mil. 96.250. A outra atividade, realizar manutenção corretiva de equipamento, é o direcionador 6. 20% de 80 mil, 16 mil, e 80% de 80 mil, 64 mil. A atividade supervisionar serviços é o direcionador número 2. Então, vai ser 15% de 70 mil, 10.500, e 85% de 70 mil, 59.500. Por fim, a última atividade, controlar a qualidade dos serviços, vai utilizar o direcionador número 4. Então, vai ser 20% de 90 mil e 80% de 90 mil, 72 mil. Pronto. Com esses valores distribuídos, agora é só fazer a soma das 5 atividades relacionadas a cada serviço. O serviço A vai ter um total de 95.750 e o serviço B vai ter um total de 404.250. Lembrando que o somatório dos custos indiretos dos 2 serviços tem que dar 500 mil reais. Feito isso, eu já tenho também agora os custos indiretos. Se eu tenho os custos indiretos de cada serviço e os custos diretos de cada serviço, eu já consigo fazer o custo total, que corresponde ao somatório destes 2 tipos de custo. Então, no caso do serviço A, vai ficar 395 mil de custo direto, mais 95.750 de custo indireto. 490.750. Já o serviço B vai ter 545 mil de custo direto, mais 404.250 de custos indiretos, totalizando 949.250 para seu custo total.
Então, esses dois valores aqui correspondem ao custo total de cada serviço. O exercício pediu a margem bruta. Para poder calcular a margem bruta, eu faço o lucro bruto. Para fazer o lucro bruto, eu preciso de uma DRE, tá? Então, aqui eu já fiz antecipadamente a estrutura da DRE, com as duas tipologias de serviços, A e B, e vou colocar primeiramente a receita. As receitas já estão prontas, né? A primeira informação que o exercício dá: 860.945 para o A, 860.945, e para o B, 1.262.273. 1.262.273. 262.273, isso. Somando as duas receitas, chegamos a 2.123.218. O montante dos CSPs eu tenho aqui no custo total, 490 para o serviço A, e do serviço B, 949.250. A soma destes dois CSPs corresponde a 1.440.000. Tá? E agora o lucro bruto, que é a diferença da receita pelo seu CSP. 370.195 para o serviço A, 2.211.523 do C... Não, está errado isso aqui, peraí. Coloquei mais. 313.023 para o serviço B. E da empresa total, 683.218. Mas essa daqui é o lucro bruto. Eu quero a margem bruta. A margem bruta é calculada pela divisão do lucro bruto por sua receita. A margem bruta do serviço A, então, vai corresponder a 43%. Do serviço B, 24,80%. E da empresa geral, 32,18%. Essa daqui, sim, é a resposta da atividade, né, da atividade do exercício número 2. Pediu a margem bruta dos dois tipos de serviço, né, serviço A e serviço B. Dúvidas, pessoal? Ô, Lucas, desce só aí nos direcionadores, só para me tirar um print aqui. Aqui, ó. Pronto. Obrigado. Beleza? De nada. Alguma dúvida, pessoal? Então, aqui, pessoal, só antecipando, né? O nosso cronograma, né? Então, o que a gente viu aqui, né? Depois da atividade avaliativa N1, foi departamentalização e custeio baseado nas atividades. Então, a atividade N3, aqui não sei se vai corresponder a 1 de julho, eu tenho que olhar ali. A nossa atividade N3 vai ser vinculada à departamentalização e custeio baseado nas atividades. Tá? Então, basicamente, eu vou cobrar de vocês esses dois tópicos, tá? Departamentalização e custeio baseado nas atividades. A atividade 10
eu vou fazer, inclusive, como uma forma como que fala? De resumo, não, de revisão, vou colocar um exercício de cada, um exercício de departamentalização, um exercício de ABC. E aí, dentro da correção que eu vou fazer no dia 22, eu meio que já vou fazendo uma elucidação sobre como funciona a departamentalização, como funciona o ABC, né, quais os principais critérios, os fundamentos técnicos e teóricos, tá? Então, meio que nessas duas aulas finais aqui, os exercícios vão ser em forma de revisão, ok? Todas as questões serão abertas? Então, ainda estou formatando a atividade, eu não finalizei. Tá? Não finalizei, não, vou falar, nem comecei, né, a fazer. Mas era fácil, viu, Lucas? Você é doido? Ô, Isaac, você achou a matéria difícil? Ah, a dessa foi mais tranquila, mas daqui a outra eu achei difícil, viu? Ah, então, tranquilo, é tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se você não tirar total, vai ser próximo. Duvido. Ô, pessoal, então, deixa eu terminar a gravação aqui. Ô, Lucas,